E o próximo destaque é sobre os vereadores da capital que tentaram ouvir hoje um empresário do setor de ônibus que está sendo investigado por suspeita de acordos ilícitos com sindicalistas que representam trabalhadores. Mas Roberto José Carvalho se recusou a responder qualquer pergunta. Ele chegou a ser preso pela Polícia Federal em outra investigação que apurou crimes do transporte público da cidade de Goiás. E o senhor aí contando essa quantia vultosa de dinheiro em notas de 50 e de 100 é o presidente do sindicato dos motoristas e trocadores. Por que será que ele está embalando tanta grana dentro do envelope pardo? O homem que aparece no vídeo conduzindo o sindicalista até a porta da sala com a mala cheia de dinheiro é o empresário Roberto José de Carvalho, dono da Rodopaz. Ele foi ouvido hoje na CPI da BH Trans na condição de investigado. Mas antes mesmo dos integrantes da CPI iniciarem os questionamentos, o advogado do empresário informou que ele permaneceria em silêncio. Que a orientação deste defensor é que ele permanecerá em silêncio. Roberto José Carvalho já foi preso em maio de 2016. Ele foi um dos investigados na operação da Polícia Federal Mar de Lama pelo pagamento de propina a vereadores e servidores públicos em troca de benefícios para a empresa de ônibus da qual ele é dono. O vídeo que foi exibido hoje na comissão foi utilizado na época pela PF como uma das provas da investigação. Segundo o presidente da CPI, há um modus operandi dos empresários das empresas de ônibus com a participação de funcionários e também sindicalistas. O que a gente está vendo aqui com as investigações, em parceria com o Ministério Público de Contas, com outros órgãos brasileiros, é que há, na verdade, uma máfia. Uma operação que tem uma matriz em Belo Horizonte, que repete aqui alguns modelos de cartel, de controle de garagem, combustível, ônibus, e isso se espalha por outras cidades de Minas Gerais e também na região metropolitana. Eu já disse, corrupção não é uma coisa feita sozinha, vem do empresariado, vem de funcionários da BH Trans. A Câmara de Vereadores deve enviar até o fim do mês uma proposta de projeto de lei para extinguir a BH Trans e criar uma superintendência de mobilidade, com funções semelhantes, mas vinculada à Secretaria de Planejamento Urbano. Nós entramos em contato com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Governador Valadares, que aparece na reportagem recebendo dinheiro, para saber o que ele tem a dizer sobre o flagrante, mas Jorge Ferreira Lopes não nos retornou. Já a BH Trans diz que está prestando todas as informações solicitadas pelos integrantes da CPI e não comenta o trabalho da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A gestão do transporte público aqui da capital está sendo investigada e também a do transporte metropolitano, que atende as cidades do entorno da capital. E o problema é antigo. A suspeita do Ministério Público é que a licitação realizada há 14 anos, cujos contratos podem durar mais 7 anos, foi fraudada pelas empresas de ônibus, inclusive com destruição de provas. A suspeita é de formação de cartel. Quem precisa da prestação do serviço, reclama. Passagem, igual todo mundo fala, é caro? É. Vai agora lá dentro para você ver, você vai um em cima da cabeça do outro. Como sempre, ônibus cheios e a passagem caríssima, né? Pelo amor de Deus. Estas são algumas das reclamações dos usuários do transporte público metropolitano, que é alvo de investigação do Ministério Público de Contas, que aponta que as empresas que controlam o transporte metropolitano de Belo Horizonte fraudaram o processo de licitação, realizado em 2007, com validade de 28 anos. As informações estão na fase 3 do inquérito que investiga irregularidades no sistema de transporte da capital e da região metropolitana. O jornalismo da Band Minas teve acesso ao documento que revela a possibilidade de que partes de documentos tenham sido destruídas para dificultar as investigações e encobrir ilegalidades. Considerando a circunstância na qual o processo não foi localizado, observa-se a forte probabilidade de ter havido a destruição de provas importantes, ou, no mínimo, a utilização de subterfúgios dos investigados do transporte público da capital para impedir, atrapalhar ou atrasar as investigações conduzidas pelo Ministério Público de Contas e Ministério Público Estadual, bem como cálculo do real valor da tarifa de transporte coletivo da capital. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Fernando Marcato, há evidências de irregularidades. A licitação ocorreu entre 2007 e 2008, mas os documentos estão registrados, chegaram na MGS em 2013. Então, esse ato entre 8 e 13, que a gente não sabe
o que aconteceu, né? Quer dizer, não tem registro aqui dentro do governo, e pode ser que nesse ato os documentos tenham se perdido. As apurações têm servido de base para as audiências da Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal. A fase 1 do inquérito mostrou irregularidades na auditoria contratada pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2018. Já a fase 2 comprovou fraudes na licitação para o serviço de transporte público na capital mineira. O documento também revela possível formação de cartel e fraude na concorrência. A semelhança entre ambos processos licitatórios, notadamente quanto à sua montagem, aliada à repetição das mesmas partes envolvidas, leva à conclusão de estarmos diante de um cartel atuante nos serviços de transporte coletivo por ônibus no município de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais. Assim, torna-se imperioso o aprofundamento das investigações das possíveis fraudes praticadas no processo licitatório do transporte coletivo metropolitano. De acordo com este especialista, se constatado o cartel, pode haver sanções para as empresas envolvidas. A combinação de propostas, ela impede que a licitação ocorra de forma válida, porque você não tem uma disputa real dos preços. Como os fatos ocorreram antes da entrada em vigor da nova lei, acredito que se aplica a lei da época, que previa pena de detenção de 2 a 4 anos e multa a qualquer um dos agentes, sejam públicos, sejam privados. Além disso, também todos podem responder por ato de improbidade administrativa. Vamos ao retorno dos citados. O governo de Minas determinou à Controladoria Geral do Estado e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade a apuração de supostas irregularidades no edital para essa concessão do transporte público metropolitano. Nós também entramos em contato com o Sintran, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano, para que eles comentassem as denúncias e, por meio de nota, disseram que desconhecem a investigação e que até o momento não receberam nenhuma notificação do Ministério Público de Contas. O Sintran se disse surpreso, mas também informou que prestará todas as informações cabíveis às autoridades. O texto desta nota também afirma que o processo licitatório lá de 2008 foi realizado de maneira transparente e aprovado pelas autoridades competentes da época.